Oi pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai ver um pouco como caem atualidades nos vestibulares paulistas. Vocês vão ter um pouco mais de noção de como é um assunto interdisciplinar, né, como ele se relaciona com outras matérias. E a gente vai praticar também um pouquinho a resolução de exercícios nessa reta final de vestibulares. Vamos começar com uma questão da Unesp na aplicação de maio de 2018, né, aplicação de meio de ano. O enunciado diz: a imigração de muçulmanos para diferentes países do mundo tem gerado um fenômeno conhecido por islamofobia, ou seja, sentimento de aversão aos fiéis ao islamismo. Esse sentimento de aversão é legitimado a. pelas resoluções da ONU, que oneram países responsáveis pela ajuda humanitária, b. pela velha ordem mundial, cuja origem se relaciona à Guerra Fria, c. pela guerra ao terror, cuja origem se remete à doutrina Bush, D. Pelas leis trabalhistas arcaicas que impedem o imigrante de trabalhar legalmente. E. Pelas cotas de imigração, cuja origem remonta ao Tratado de Roma. Aqui a gente pode ver que tem umas alternativas já de cara que a gente percebe como distrativas. Estão aqui para distrair a gente. Por exemplo, a letra B. Eu acho que, como a gente está falando da religião dos muçulmanos, né, falando do islamismo, a gente pode fazer uma grande associação de palavras. No Ocidente, praticantes dessa religião, muçulmanos, têm uma fama e um estereótipo de terroristas. E na alternativa C, fala justamente sobre isso, pela guerra ao terror, que é isso que incentiva a islamofobia, cuja origem remete à doutrina Bush nos Estados Unidos. E aí a gente consegue pensar Bush, 11 de setembro, tem toda ligação. A resposta certa é a C, pela guerra ao terror, cuja origem remete à doutrina Bush. A próxima questão também é da Unesp e também é de maio de 2018. No Brasil, para uma população 54% negra, incluídos pardos, apenas 14% dos juízes e 2% dos procuradores e promotores públicos são negros. Juízes devem ser imparciais em relação à cor, credo, gênero, e os mais sensíveis desenvolvem empatia que lhes permite colocar-se no lugar dos mais desfavorecidos socialmente. Nos Estados Unidos, várias ONGs dedicam-se a defender réus já condenados. Como resultado do trabalho de apenas uma delas, 353 presos foram inocentados em novos julgamentos desde 89. Desses, 219 eram negros. No Brasil, é uma incógnita o avanço social de que seria obtido por uma justiça cega à cor. Sobre o funcionamento da justiça, pode-se afirmar que a. O preconceito étnico é fenômeno exclusivamente subjetivo e sem implicações na esfera pública. B. A neutralidade e objetividade no julgamento não estão sujeitas a fatores da natureza psicológica. C. A disparidade da composição étnica entre réus e juízes é um fator de crítica à atuação do judiciário. D. A isenção jurídica é garantida por critérios objetivos que independem da origem étnica ou social. E. A imparcialidade nos julgamentos é fator que torna desnecessária a adoção de políticas afirmativas. Essa questão pode ser um pouco mais difícil, a gente tem que trabalhar as alternativas dela. Mas o que a gente pode pensar aqui? A gente tem uma ideia, pelas informações que ele traz no enunciado, de que estamos discutindo racismo estrutural. E qual das alternativas mais encaixa nesse contexto de racismo estrutural? Eu digo que a alternativa C, que a disparidade de composição étnica entre réus e juízes é um fator de crítica à atuação do judiciário. Poderia atuar de forma diferente, de forma mais inclusiva. A alternativa correta é a C. Mais uma questão da Unesp, também dessa mesma edição, maio de 2018. O texto 1 diz: o fato de a exposição Queer Museu ter sofrido uma série de retaliações de setores fascistas e reacionários do Brasil, conhecidos por suas posições homofóbicas, racistas e classistas, faz com que seja importante trazer outras camadas para esse debate. Os ataques à mostra se deram não somente na internet, mas também na própria exposição, onde o público visitante era constrangido com a presença de manifestantes a favor do fechamento da exposição. Texto 2. A diretora Daniela Thomas apresentou em seu filme Vazante, que fala sobre a escravidão, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Ela foi duramente questionada no debate a partir de questões que não falam de aspectos estéticos propriamente, mas sobre procedimentos escolhidos para fazer a obra. Você não incluiu pessoas negras na produção, você não teve consultoria de negros para o roteiro. Chegou-se a sugerir que Daniela não exibisse o filme comercialmente e que não fosse colocado nas salas de cinema. A censura está muito presente, ela não é só uma vontade ou movimento que parte do ponto da direita, mas também da esquerda. A partir da análise dos textos 1 e 2, que eles colocam situações antagônicas, né, depreende-se que ambos os acontecimentos a. ilustram uma posição exclusivamente conservadora e de direita em relação à arte, b. basearam-se em critérios externos ao universo estético,
C. Fundamentaram-se em questões técnicas próprias ao campo das artes. D. Evidenciam manifestações anti-autoritárias a favor da liberdade. E. Marcados pelo respeito à autonomia estética. Aí a gente pode já eliminar algumas aqui de cara. A letra A, por exemplo, ilustra uma posição exclusivamente conservadora e de direita em relação à arte. A gente tem pelo texto 2 que não é isso. A alternativa D, que diz que evidencia manifestações anti-autoritárias a favor da liberdade. O texto 1 já mostra que não é isso. E a alternativa E, que diz que foram marcados pelo respeito à autonomia estética. Não respeito à autonomia estética. A gente fica com duas alternativas. Basearam-se em critérios externos ao universo estético, o que é uma verdade, e fundamentaram-se em questões técnicas próprias aos campos das artes. Então a gente pode eliminar a alternativa C também, né? Ela é o completo oposto da B. E ficando com a alternativa B como correta, basearam-se em critérios externos ao universo estético. Então, quando as pessoas estavam julgando sobre, tanto no Queer Museum quanto no texto 2, né, que fala dessa diretora, eles não estão julgando ali pelo teor estético da obra, e sim por fatores externos a ela, como contexto social, etc. Agora, continuando com o Nesp, mais uma edição diferente de prova, em novembro de 2019, traz uma imagem da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ela foi parcialmente destruída por um incêndio em abril de 2019. É um exemplo da arquitetura. Aí aqui está uma questão para vocês verem como atualidades é interdisciplinar. Essa questão ela não pede a um conhecimento de atualidades, mas ela trouxe uma atualidade para introduzir um outro assunto, introduzir uma outra questão, que na real é sobre história da arte, por exemplo. É um exemplo da arquitetura, no caso é a gótica, a resposta certa, mas é mais um exemplo para vocês verem como a atualidade está presente no vestibular, mesmo que não seja cobrado um conhecimento específico sobre isso. A alternativa correta é a A. De novo, Unesp, novembro de 2019. O terrorismo atual utiliza as técnicas do espetáculo, produzindo vídeos e montagens por vezes muito bem elaborados. O controle dos meios de difusão de conteúdo é certamente outra novidade, possibilitada pelo advento da internet. Por mais chocante que possa ser o conteúdo difundido pelo Estado Islâmico, sua forma é já reveladora de que a violência está subordinada a uma lógica espetacular. Falando do Estado Islâmico, está falando dessa lógica espetacular ali de fazer vídeos e divulgar esses vídeos e tal. Aí o que o enunciado vai pedir agora? O texto caracteriza o terrorismo atual como peculiar. O que tem de diferente de peculiar no terrorismo atual? Pois este, A. Promove a inclusão digital de populações pobres e amplia o acesso às novas ferramentas de comunicação e divulgação. B. Combate a centralização do poder financeiro no Ocidente e direciona sua propaganda apenas aos seguidores e simpatizantes. C. Rejeita a cultura ocidental do espetáculo e reitera valores e princípios originários de sociedades tradicionais do Oriente Próximo. D. Recorre à estratégia de ação de forte impacto visual e divulga suas atividades por meio de novas tecnologias. E. Valoriza como instrumento de transformação política, valoriza a violência como esse instrumento e rejeita a adesão de pessoas nascidas no Ocidente. Agora, vamos lá ver quais a gente já pode eliminar a nossa questão, né? A resposta. A gente pode já começar eliminando a alternativa A, que fala que promove a inclusão digital de populações pobres. Não é isso que o Estado Islâmico está fazendo. B. Combate a centralização do poder financeiro no Ocidente. Ok. E direciona a propaganda apenas aos seguidores e simpatizantes. Não é apenas direcionado a toda a população, assim, é para causar um horror mesmo. C. Rejeita a cultura ocidental do espetáculo. E reitera valores e princípios originários de sociedades tradicionais do Oriente Próximo. Não, eles não estão rejeitando a cultura ocidental do espetáculo, eles estão participando dela, divulgando esses vídeos horríveis. D. Recorre à estratégia de ação de forte impacto visual e divulga suas atividades por meio de novas tecnologias. Adianto já que essa é a resposta, não tem como, acho que nesse momento, ter dúvidas, né? Ainda tem a alternativa E, mas esse é o diferencial aqui quando ele fala de o terrorismo atual, né? Então, usando por meio de novas tecnologias e esses vídeos de assassinato, de tortura, causam forte impacto visual. Então, alternativa D. Mas vamos ver o que diz a alternativa E. Valoriza a violência como instrumento de transformação política e rejeita a adesão de pessoas nascidas no Ocidente. Talvez isso deixasse algumas pessoas, essa alternativa, deixasse algumas pessoas com dúvida.
mas a gente viu na nossa aula lá sobre o Estado Islâmico, sobre o Oriente Médio, que na verdade essas organizações, né, o Estado Islâmico especialmente, estão buscando novos recrutas, novos soldados no Ocidente também, meio que para se infiltrar assim nesses países do Ocidente que eles querem combater. A alternativa certa é a D. Mais uma questão da Unesp, novembro de 2019. Vamos lá. A reação diante da alteridade, característica, estado ou qualidade de ser distinto e diferente de ser outro, faz parte da própria natureza das sociedades. Em diferentes épocas, sociedades particulares reagiram de formas específicas diante do contato com uma cultura diversa sua. Um fenômeno, porém, caracteriza todas as sociedades humanas: o estranhamento, que chamamos de etnocentrismo, diante de costumes de outros povos, e a avaliação de formas de vidas distintas a partir dos elementos de sua própria cultura. Assim, percebemos como o etnocentrismo se relaciona com o conceito de estereótipo, ideia ou convicção classificatória preconcebida de alguém ou algo. Os estereótipos são uma maneira de biologizar as características de um grupo, isso é, considerá-las como fruto exclusivo da biologia da anatomia. No interior de nossa sociedade, encontramos uma série de atitudes etnocêntricas e biologicistas. Um exemplo de etnocentrismo incorporado a uma política estatal foi o movimento sionista na Palestina, o apartheid na África do Sul, a questão curda na Turquia, a primavera árabe na Síria, a balcanização na Chechênia. Bom, a gente pode eliminar a primavera árabe na Síria e o movimento sionista na Palestina também. Aqui a gente está falando sobre separar as pessoas, tratar como um ao outro, né, da alteridade, como diferente, por suas questões físicas, biológicas. Do que a gente está falando? Do apartheid na África do Sul. Não é uma questão atual, assim, o apartheid não é recente, mas essa discussão é atual, continua sendo atual. Então, achei importante trazer para essa aula. O apartheid na África do Sul. Outra questão da Unesp, do novembro de 2019. Eu tinha muito medo, estava sozinha, não tinha como não trabalhar. Ela não me deixava amamentar meu filho pela manhã, dizia que eu perderia tempo. Outro depoimento. Quando eu precisava sair da casa, sempre tinha que pedir a chave, e nessa hora a chave sempre sumia. Outro depoimento. A casa onde eu trabalhava tinha outros 14 bolivianos, que, assim como eu, queriam guardar dinheiro e voltar para o nosso país. Mas não é bem assim que acontece. Esses depoimentos retratam a realidade vivida por imigrantes bolivianos que trabalharam no setor têxtil da capital paulista. Os depoimentos evidenciam a competitividade da divisão internacional do trabalho, a relação de trabalho análoga à escravidão, o processo de segregação estimulado pela xenofobia, a flexibilização das leis trabalhistas, o descompasso do trabalho formal com as mudanças da globalização. Bom, todas essas alternativas elas podem parecer muito promissoras, talvez não tanto a primeira, mas o que a gente está falando aqui? Pelos depoimentos, qual situação de trabalho a gente imagina? Não cita xenofobia, não é esse que citam nos depoimentos. Não usa também questões de leis trabalhistas e também não está relacionado com a globalização e com o trabalho formal. Está falando realmente mesmo da relação de trabalho análoga à escravidão. A alternativa correta é a B. Agora vamos cair para Unicamp. Aqui uma questão que realmente eu não conseguiria entender, não conseguiria explicar, não sei se eu conseguiria resolver, talvez quando vestibulando. Mas eu quero mostrar novamente para vocês como realmente atualidades é um assunto versátil e interdisciplinar. Você pode usar um assunto atual para introduzir diversos outros. Notre Dame foi usada antes e foi usada aqui de novo. Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus. Estima-se que, na construção da catedral, foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Material usual à época, o chumbo é um metal pesado, com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é de tananã e seu ponto de ebulição é de tananã, identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo, tananana, entenderam? Então, um assunto atual, que mesmo que seja assim, não tem como puxar discussões políticas ou sociais dele, que foi um incêndio, né, um incêndio triste, ele vai trazer questões para o vestibular.
Para quem ficou curioso, a alternativa correta é a D. Outra questão da Unicamp, agora, em 2019, é uma questão de inglês. O site Urban Dictionary apresenta definições de palavras e expressões que, apesar de serem usadas popularmente, ainda não foram oficialmente dicionarizadas. O exemplo abaixo faz alusão ao Brexit, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia. Doing the Brexit. Making others aware you are going to leave a party. Aqui está dizendo fazer as outras pessoas acharem que você está saindo de uma festa e ficar muito tempo além do esperado. É o oposto de saída francesa. Que saída francesa você sai rápido. Aí aqui, Taylor disse tchau pra você também. Eu juro que ele tava aqui 3 horas depois. Ele tá fazendo Brexit, doing the Brexit. É tipo Fazenda Egípcia. Só que sobre demorar muito pra sair de um lugar. Com relação ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor estava fazendo Brexit por quê? Aí as alternativas. Se despediu, mas demorou a ir embora da festa. Saiu a francesa da festa, isso é, saiu discretamente. Se despediu, mas anunciou que demoraria a ser da festa. Saiu a francesa da festa, isso é, saiu depois de muito tempo. A primeira alternativa é a correta, a A. Se despediu, mas demorou a ir embora da festa. Como o Brexit demorou também, agora, né? Saiu de fato. É um processo longo ainda, mas demorou muito tempo. Questão também na Unicamp, mesma edição. Vamos lá. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite foi considerada erradicada no Brasil. O último caso foi registrado em 89. Contudo, o Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante, abaixo de 50%, em 312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite. É uma questão de responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a poliomielite. E aqui eu trouxe um assunto recente, né, atual, que é sobre a baixa nas vacinações que está tendo pelo Brasil, como pode ver um dado de 2018, e aí trouxe uma questão de biologia. Pergunta o que é a poliomielite corretamente. Eu também não posso falar sobre isso com propriedade, então eu vou pular para a resposta correta, que é a A. É uma doença viral contagiosa que pode ser transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes de doentes. Questão de dezembro de 2018, da Unicamp. Alguns pesquisadores falam sobre a necessidade de um letramento racial para reeducar o indivíduo em uma perspectiva antirracista, baseada em fundamentos como o reconhecimento de privilégios do racismo como problema social atual, não apenas legado histórico, e a capacidade de interpretar as práticas racializadas. Ouvir é sempre a primeira orientação dada por qualquer especialista ou ativista. Uma escuta atenta, sincera e empática. Qualquer ativista, uma escuta atenta, sincera e empática. Luciana Alves, educadora da Unifesp, afirma que uma das principais coisas é a atenção à linguagem. A gente tem uma linguagem sexista, racista, homofóbica, que passa pelas piadas e pelo uso de termos que a gente já naturalizou. A coisa está preta, denegrir, serviço de preto. Só o fato de você prestar atenção na linguagem já anuncia uma postura de reconstrução. Se o outro diz que tem uma carga negativa e ofensiva, acredite. Segundo Luciana Alves, para combater o racismo e mudar de postura em relação a ele é fundamental a. Ouvir com atenção os discursos e orientações de especialistas e ativistas. B. Reconhecer expressões racistas existentes em práticas naturalizadas. C. Passar por um letramento racial que dispense o legado histórico. D. Prestar atenção às práticas históricas e às orientações da educadora. Aí aqui a gente já pode eliminar o quê? A C, né? Passar por um letramento racial que dispense o legado histórico. Não é isso que ela tá falando sobre dispensar o legado histórico. É sobre ir além dele. A alternativa A também, porque fala sobre ouvir com atenção, mas não sobre você praticar o ato antirracismo de fato, né? E prestar atenção às práticas históricas é a mesma coisa. Você não está praticando de fato, como ela fala no texto. A forma de praticar, assim, inicialmente é a alternativa B, reconhecer expressões racistas existentes em práticas naturalizadas. Chegamos em FUVEST, dezembro de 2019. É a última da nossa trinca de universidades paulistas para resolver as questões hoje. Vamos ler o enunciado. Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos uma família recebia ordem de despejo.
Desde então, o panorama de habitação mudou totalmente. Estamos assistindo a uma onda de especulação imobiliária que agora se foca no aluguel, explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores para um Turismo Sustentável. Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos. Acrescenta. Onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento substancial nos preços dos aluguéis, os catalães têm hoje de gastar mais de 46% dos seus salários com aluguel. Para jovens de até 35 anos, a taxa de esforço aumenta até os 65%. Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz a porta-voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimento imobiliário possuem 3.000 apartamentos. Os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas escritos no excerto são financiarização e industrialização, gentrificação e segregação, aglomeração e conurbação, industrialização e segregação, conurbação e gentrificação. Bom, aqui a gente pode eliminar umas de cara, né? A gente não está falando sobre industrialização nesse texto e nem sobre conurbação. Então, a gente pode eliminar de cara A, D e E. E C também, dessa forma. A gente fica só com a alternativa B, gentrificação e segregação. Alternativa correta. Uma questão da mesma edição da FUVEST. 2 eventos marcaram a diplomacia brasileira em relação ao Oriente Médio no início de 2019. Um deles foi o voto contra as resoluções da ONU que pedia a desocupação militar das colinas de Golan e sua devolução à Síria. Outro evento foi o anúncio de transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, mesmo não tendo sido levado adiante até setembro de 2019. Em relação a esses eventos, o correto é afirmar que eles representam 1. Uma aproximação do Brasil em relação à posição dos Estados Unidos. 2. Um potencial de distanciamento do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU. Essa é a alternativa A. B. 1. Um distanciamento do Brasil em relação à posição da Palestina e uma aproximação em relação ao conjunto de países árabes. B. 2. Uma potencial aproximação do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU. C1. Um distanciamento do Brasil em relação à posição de Israel e uma aproximação em relação aos palestinos. C2. Um potencial distanciamento do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU. D1. Um distanciamento do Brasil em relação à posição dos Estados Unidos. D2. Uma potencial aproximação do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU. E1. Uma aproximação do Brasil em relação à posição da Síria. E2. Um potencial distanciamento do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU. Vamos voltar lá. Tá falando aqui que o Brasil ele votou contra a resolução que pedia a desocupação militar das colinas de Golan e que devolvesse a Síria. E isso foi uma resolução que grande parte dos países concordaram, né? E também eles anunciaram a transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Mesmo que isso não tenha sido levado adiante e tal, mas não era muito apoiado pela região ali do Oriente Médio. Então, a gente pode ficar com a alternativa A. Ela representa, essas ações do Brasil representam uma aproximação do Brasil em relação à posição dos Estados Unidos, né, de transferir a embaixada e tal. E também o potencial distanciamento do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU, já que foi um dos poucos que votaram contra. Gente, eu não apresentei a última questão aqui, porque é uma questão da FUVEST ainda, de inglês. Ela tem um texto um pouco mais longo, então é melhor acompanhar pelo Drive lá, fazer pelo PDF que está disponível no Drive e ver as respostas corretas. Muito melhor aqui no vídeo, ok? Eu deixei um roteiro de vídeo, um roteiro de aula, para essa videoaula, que é a leitura dos slides, assistir o vídeo da aula no YouTube, como vocês estão fazendo agora. E resolução de provas disponíveis no Drive também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês terem acesso rápido às provas e ao Drive. Até mais, galera. Bons estudos!